Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Olá pessoal, espero encontrar todos vocês aí muito bem. Claro, todo mundo morrendo de vontade de pegar a raquete, ir para a quadra, retomar as atividades tenísticas ou pelo menos acompanhar o circuito na televisão. A gente que vinha tendo aí um 2020 tão bom, né? Tão cheio de jogos interessantes. Mas tudo bem, se Deus quiser, essa pandemia vai passar rapidamente, vamos poder retomar as atividades em breve. O podcast de Tênis Brasil aproveita a oportunidade para conversar com Ricardo Ascioli. Vocês sabem muito bem, Pardal, que treinou o Fernando Meligeni durante muito tempo, foi capitão brasileiro da Copa Davis. Pardal está na Flórida e justamente aproveitando isso, nós vamos saber dele como é que está a situação nos Estados Unidos, o que ele tem ouvido por lá. O Pardal é muito bem relacionado no circuito, está ali sempre ouvindo coisas. Então ele vai contar para a gente o que está acontecendo nos bastidores e a visão dele de como será o tênis a partir de agora. Ricardo Ascioli, o Pardal, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast de Tênis Brasil. Pardal, você está aí na Flórida, acompanhando bem de perto o desenrolar dos acontecimentos na pandemia nos Estados Unidos. Então, antes de mais nada, eu queria que você passasse uma visão aqui para o pessoal de como é que está a situação social, econômica aí nos Estados Unidos. Depois a gente vai falar também como é que está a situação do tênis em si. Oi, Zé Newton, tudo bem? Primeiro de tudo aí, parabenizar a Tênis Brasil pelo podcast. É sempre importante ter um canal como esse, com informações que vêm direto da fonte, né? O pessoal está muito sedento por esse tipo de coisa e muito legal a iniciativa e o que vocês estão fazendo. Bom, realmente estou aqui na Flórida, até para dar um pequeno histórico. Eu estou junto com a academia da Chris e do John Everett, né, na Everett Tennis Academy, aqui em Boca Raton, na Flórida, bem pertinho de Miami, 50 minutos do aeroporto. Meus filhos vieram para cá, para os Estados Unidos, treinar e, no final das contas, vieram treinar aqui na Everett e eles me chamaram depois de um tempo para trabalhar, então estou trabalhando junto com eles na gestão da academia, está sendo muito legal. E, obviamente, com esse cenário que a gente está vivendo, né? Os Estados Unidos, obviamente, está sofrendo muito com o coronavírus e com todo esse distanciamento social que ele está causando. Mas pelo lado, assim, vamos dizer, no lado social, as pessoas aqui, elas estão realmente se mantendo em casa, estão respeitando a quarentena, vamos dizer assim, a distância social, né? Que todo mundo preza bastante por aqui. Quando saem de casa, e tem gente saindo, não está assim, um deserto na rua não, sai todo mundo muito bem protegido. A maioria das pessoas segue as regras. Você pode entrar num lugar onde tem um lugarzinho marcado na fila para ter uma distância, as pessoas respeitam muito bem. Então, por esse lado, tá tudo acontecendo, vamos dizer assim, bem enquadrado. Os americanos realmente eles seguem as regras muito bem. Então, nesse sentido, socialmente as coisas estão equacionadas. Muita gente, né, tendo que lidar com não fazer nada, né? Basicamente ficar em casa mesmo, sair para andar de bicicleta, sair para dar uma caminhada, uma corrida, mas não muito mais que isso. Pela parte econômica está tudo parado, principalmente aqui na Flórida, né? Os Estados Unidos têm um pouco são focos diferentes, né? A Flórida está sofrendo, mas não está sofrendo tanto como lugares como Nova York, até porque a densidade e o espaço entre as casas, enfim, o layout aqui na Flórida é bem diferente de outros lugares do país, mas a economia está parada pelas regras passadas pelo governador. Todos os negócios não essenciais têm que estar fechados, inclusive aqui a academia, que já está fechada há mais de 3, 4 semanas. Então, está tudo parado, muita gente mesmo foi dispensada, muita gente pedindo auxílio-desemprego, que funciona aqui, realmente funciona, eles têm um sistema, pelo menos funciona, acho que talvez um pouco melhor que o Brasil. Então, por mais que a situação esteja complicada, existe também um suporte do governo. Mas, enfim, outra coisa que é legal é que já existem agora, principalmente nessa segunda-feira, ontem, já existem sinais de abertura, já existe em curso um sistema para começar a volta à normalidade em 3 fases. E com isso aqui, até na própria academia, nós já estamos nos organizando para a volta, o que é ótimo, é uma luz no fim do túnel, todo mundo muito
assim, alegre por estar vendo que as coisas estão evoluindo e tal, mas muita precaução e muita cautela para voltar às atividades normais. Pardal, você tem um longo currículo aí de treinador, treinando grandes jogadores como Fininho, Fernando Meligeni, você também capitaneou a Copa Davis durante muitos anos, então você tem muita cancha de circuito. Você hoje também comenta ali jogos para o Sport TV, então você está sempre muito próximo de todo esse pessoal, você deve ter contato com muita gente. Como é que você acha que está a reação do circuito do tênis? Todo mundo parado, pouquíssimos tendo chance de treinar, a maioria tentando só se manter no preparo físico. Como é que essa parada tão longa, completamente fora do padrão do circuito internacional, como é que isso pode afetar os tenistas para bem e para o mal? Olha, Zenilton, essa é uma pergunta que até outro dia eu estava pensando. Imagina se eu estivesse no tour agora, viajando com um jogador, né? Ou com dois. Às vezes, durante muito tempo, eu treinava 2 jogadores ao mesmo tempo. Então, mas mesmo, vamos dizer, trabalhando com um só, e se a gente fosse pego, né? Numa situação como essa, o que a gente ia fazer, né? Acho que tem 2 maneiras de você olhar isso aí. Você tem uma maneira de olhar isso, obviamente, que é uma dificuldade muito grande, todo mundo foi pego de surpresa, né? Ninguém está preparado para isso. Mas aí você tem a decisão para tomar. Você vai usar isso como uma oportunidade ou como algo que vai te levar para baixo. E, obviamente, né, a minha visão é sempre de olhar o lado positivo, transformar essa situação complicada numa oportunidade. E aí, o que influencia muito, eu acho que tem a ver o poder econômico também de cada jogador e a atual situação dele no circuito. Deixa eu ser um pouquinho mais específico. Os jogadores mais do topo, normalmente esses jogadores têm uma situação mais equacionada em termos de estrutura em volta deles. Eles normalmente têm uma quadra em casa, ou têm uma relação no clube onde eles podem treinar, alguns têm a sua própria academia, enfim. Esses jogadores do topo, ou têm um lugar para estar treinando e fazendo as coisas. Então, cada um consegue equacionar individualmente a sua coisa. E aí, esse jogador, o que ele faz? Se ele for esperto, ele vai trabalhar em alguma coisa técnica que ele está pecando, porque ele sabe que ninguém está treinando também, a maioria não está treinando, mas né, quem não é bobo está na quadra, está encontrando uma maneira de treinar. Ele vai equacionar temas físicos, ele vai equacionar lesões, ele vai, quem sabe, treinar fisicamente alguma coisa que ele estava pecando e que ele sabia que precisava de um tempinho a mais. Por quê? Você não tem tempo no tênis de treinar. Você não tem 5, 6, 7 semanas, como os jogadores vão ter agora, 2 meses, para poder ficar em casa trabalhando em alguma coisa. Então, com isso, eu acho que existe uma oportunidade enorme de jogadores conseguirem equacionar esse lado. E eu vejo isso como uma tendência maior para os jogadores que têm mais poder aquisitivo, que estão melhor no ranking, por causa de estrutura. Né? Quem está um pouco mais para baixo ainda é dependente de repente, encontrar um clube para treinar, não tem aquela estrutura montada e que vai estar disponível, né? Porque também tem que ter um negócio disponível e não pode ter gente em volta. Então é uma situação muito peculiar. Eu acho que isso, vamos dizer assim, se eu estivesse no sapato do Federer, por exemplo, eu não ia estar chateado, porque ele acabou de fazer uma cirurgia, ele está se recuperando, e aí o que acontece? Nesse processo de recuperação, o ranking dele não está caindo, os outros jogadores não estão jogando, entendeu? Quando começar tudo de novo, Nadal também, eu acho que para eles vai ser ótimo. O próprio Djokovic, zerar as lesões, descansar mentalmente e voltar. Quando voltar, já bem equacionado, cabeça fresca, com as lesões sanadas, etc. e tal. Então, por esse lado, eu acho que favorece a eles, né? Se a gente for olhar isso como uma situação de oportunidade, mas é obviamente que outros jogadores também devem estar se cuidando. Por outro lado, eu acho que quem está por trás vai ter uma dificuldade muito maior, por quê? Não tem estrutura, e aí o que eu falei, o jogador que está abaixo dos 200, vamos dizer assim, ele não tem uma reserva muito grande no banco, né? Não é um jogador que está botando e guardando dinheiro quando termina o ano. E aí eu acho que esses vão sofrer mais. Eu tenho escutado de vários jogadores depois dos 200 que já estão pensando em largar o tênis, porque não tem como se sustentar, você passa 2 meses aí sem ganhar nada, a coisa complica. Outra coisa que para os jogadores que estão abaixo nesse ranking, mas muitos jogadores fazem um pé de meia no verão da Europa, onde eles jogam interclubes, onde eles ganham lá 30, 40, 50, 60, 70 mil dólares naquele período de 1 mês, 2 meses, que é o que sustenta ele para o ano inteiro. Isso não vai rolar esse ano.
Então, fora não estar recebendo os prêmios normais, aquele pé de meia que normalmente muitos jogadores faziam jogando na Alemanha, na França, na Itália, na Suíça, enfim, naqueles interclubes, não vai rolar. Isso também afeta muito mais os jogadores de ranking mais baixo. Quer dizer, a situação é muito complicada por esse lado. E aí tem o lado motivação, né? Se você não for um indivíduo muito motivado, muito focado, você pode se perder. É fácil num momento como esse, você acordar mais tarde, você ir dormir mais tarde, enfim, o seu dia virar uma rotina muito diferente, ficar o tempo inteiro na televisão, no Netflix, no videogame. Então, se você sair muito da rotina, é duríssimo voltar depois. Então, se eu tivesse no circuito, eu ia estar enchendo o saco do meu jogador, eu ia estar ligando, eu ia estar mandando vídeo, eu ia estar, caramba, eu ia estar enchendo tanto o saco. Imagina se o Fininho tivesse que me escutar nessa época, ele ia ficar louco, porque ele ia desligar o telefone. Eu não ia deixar ele, né, nenhum jogador meu ia ficar sem um suporte. Então é isso que a gente tem que fazer. Pra você ver, lá em casa, meus meninos estão indo em aula, né? A Júlia e Luca, meus filhos, eles estão com aula, né? Aula online, então começa a aula, eles treinam de manhã e acorda todo mundo cedinho, tem 1h e pouco de atividade de manhã e tem 1h e pouco de atividade no final do dia. Que a gente vai levando também, não pode sair muito da rotina, não pode ficar, né? Senão a cabeça também vai relaxando demais, enfim. É uma situação muito complicada. Tem então o lado motivação, que é muito individual. Eu acho que os jogadores mais focados vão conseguir sair desse momento fortes, vamos dizer assim, né? Dentro do possível. E os que não têm estrutura e que não conseguirem de alguma maneira se equacionar vão sofrer muito. O tênis mudou, o tênis vai mudar. E a gente não sabe como ele vai sair lá na frente, mas de repente pode até ser outro tópico para a gente expandir aqui, mas realmente, para bem ou para mal, vai depender muito individualmente. Como um todo, eu acho que o esporte vai sofrer como está todo mundo sofrendo. Eu achei extremamente oportuna essa sua colocação sobre a questão financeira dos tenistas que estão mais atrás do ranking. Eu acho que realmente é isso que mais preocupa no momento, né? Você deve ter ouvido, o Djokovic teve aí uma ideia de fazer uma vaquinha entre os top 100 escalonada que vai tirar aí de repente uma verba para tentar sustentar esses jogadores. A ITF também falou numa ajuda ali pequenininha, mas teria uma ajuda. Eu nem sei se você tem uma ideia, mas se você tiver, seria legal você nos passar assim, o que você acha, quanto esse jogador ali, 200, 500 do mundo, quanto ele precisa de dinheiro para se manter mensalmente até o circuito voltar, né? Uma ideia como a gente não tem. E também queria que você abordasse um outro aspecto, Pardal, a questão dos promotores, né? E você, aliás, está sempre bem ligado ao Rio Open, você conhece bem também a estrutura dos torneios. Porque existe esse lado também da questão financeira dos patrocinadores, que hoje é quem banca, na final das contas, os torneios. Se os torneios não tiverem fortes patrocinadores, empresas investindo, eles não conseguem realizar os eventos e pagar as premiações que eles pagam hoje. Então, acho que esse é um outro aspecto que me preocupa muito também. Vamos pensar aí, um dos maiores patrocinadores hoje da ATP é o Emirates, né? Uma empresa aérea que deve estar numa situação financeira extremamente complicada, né? Então, eu também queria que você me pensasse um pouquinho desse lado, como fica a questão promoção dos eventos, principalmente os grandes são eventos caríssimos, né? E essa relação de ter talvez que se mexer até na premiação que se oferece ao circuito hoje. Zé Newton, são nesses momentos que a gente começa a ver como as associações, né, e como as classes se unem ou não, né? Eu acho muito legal a iniciativa do Big Trio, né? Federer, Nadal e Djokovic, os três são muito conscientes desse lado de como sofrem os jogadores lá de trás no ranking. Achei muito legal. O Djokovic já foi muito claro na maneira dele pensar. E o Nadal e o Federer também estão em conjunto com isso. Eu acho que é uma iniciativa para envolver os top 100 também, se bem que um cara que está 90, ele deve estar falando, pô, é bem diferente a situação desses três comparado com a minha, né? Mas igual, eu acho que é um pensamento como um todo do tênis, principalmente do lado masculino, né? Eu sei muito bem das iniciativas na ATP. Existe já um pensamento de trazer o bônus pool do final do ano para dentro de um certo pote que vai ser dividido e, enfim, equacionado para os jogadores. O Gaudenzi já foi muito claro, dizendo que ele está aberto também para que isso aconteça. Eu já escutei que a WTA também já está olhando, enfim, que os Grand Slams também, que são realmente quem realmente tem muito poder econômico
são os eventos que mais fazem dinheiro no mundo, né, em todos esses anos, e tem um lastro muito maior. Obviamente que vão sofrer muito, mas enfim, tem um lastro muito maior e podem contribuir, pelo menos por um tempo aí. Olha, quanto cada um precisa para passar por esse momento, depende muito de onde o jogador está. Um jogador que está em Nova York é uma coisa, um que está na Europa é outro, um que está no Brasil, na Austrália, enfim. Eu acho que a iniciativa é que é o importante, a demonstração de um grupo, de uma classe, vamos dizer assim, que os jogadores do topo estão realmente botando a mão no bolso para ajudar quem vem por trás. Eu acho que a iniciativa, para mim, e o conceito dela é o que faz todo o apelo muito grande. Agora, quanto vai ser? Depende de quanto vai ter no bolo e aonde cada um vai ter, tem que ter critério. Isso aí vai ser, né, provavelmente o conselho dos jogadores. Eu fiz parte do conselho de jogadores da ATP durante vários anos, depois fiz parte do board também, né, que é quem, na verdade, toma a decisão final. Então eu sei muito bem que isso aí vai ser uma decisão bem estruturada, mas ela já vindo dos jogadores, já vindo dos 3 jogadores, né, das 3 lendas vivas que estão jogando agora, isso já ganha uma força muito grande. O presidente da ATP agora é um ex-jogador, né, o Gaudenzi, então ele também sabe muito bem o que é jogar torneio Future, jogar torneio Challenger, ser duplista, etc. e tal. Ele sabe a dificuldade e o que cada um está passando, né? Então, por esse lado, eu acho muito legal a iniciativa e tenho certeza que algo vai ser feito. Por outro lado, vamos falar dos torneios. A ATP, na verdade, é feita de quê? 50% jogadores, 50% torneios. Então também faz parte do mesmo bolo. É óbvio, não há como você não passar a situação para o lado dos torneios. Eu fico imaginando quem estava ali, né, um torneio como Indian Wells, Miami, e os primeiros torneios aqui do Giro de Saibro, que tiveram que cancelar quando já estava basicamente tudo pronto. Imagina, Indian Wells, no domingo tinha um monte de jogador já lá para começar o quali na segunda-feira e o torneio foi cancelado. Eu fico imaginando, assim, né, eu sou diretor, né, você sabe muito bem, eu sou diretor no Rio Open, né? Então, assim, tem um envolvimento muito forte dentro de toda a organização do evento. E caramba, eu fico imaginando a situação que eles foram postos. E agora, olhando para frente, maior ainda, vai ter muita renegociação, vai ter muito patrocinador que não vai ter lastro para poder continuar com essa iniciativa. Uma das primeiras coisas que os caras começam a cortar é o quê? É no marketing, em exposição, enfim. Toda essa estratégia ela vai provavelmente ter que ser repensada e isso, obviamente, vai ter que ter uma conversa no board da ATP para equacionar a premiação. Enfim, não vai ser fácil. Eu acho que talvez alguns torneios já tenham, enfim, por terem já um lastro muito grande de anos e anos, conseguem se manter, vão conseguir equacionar melhor a coisa, mas eu acho que é quase que certo que alguma coisa na premiação deve ser mexida. Mas olhando tudo isso aí, e isso que a gente acaba de falar, para mim, a grande oportunidade, mais uma vez, Nilton, vamos olhar isso aqui, é um desastre que está acontecendo, está todo mundo sofrendo, mas qual é a oportunidade que existe para mim aqui agora? O tênis pode se juntar e isso é a grande coisa. É um momento de crise para todo mundo, mas esse momento de crise é uma coisa que eu acho que vai fazer com que o tênis possa se juntar. Existe a oportunidade, o Gaudenzi já falou isso, o Gaudenzi já deixou isso muito claro, que ele gostaria de sentar na mesa com os Grand Slam, com a WTA, com a ITF, e eu acho que é um momento enorme, uma oportunidade enorme para que isso aconteça, né? Todo mundo sentar, conversar um pouquinho melhor sobre calendário, equacionar algumas coisas e não cada um fazer o seu. A gente sabe muito bem, eu tive já, como eu te falei, eu fui parte do board da ATP, da diretoria executiva, durante 4, 5 anos, e eu sei exatamente como é rachado e quando os interesses, né, cada um está empurrando o seu lado. Eu acho que chegou a hora do tênis sentar na mesma mesa todo mundo e equacionar várias coisas. É uma oportunidade enorme, tomara que aconteça. Bom, eu tenho que te fazer aquela pergunta que não é nada fácil de responder, mas que todo mundo quer ouvir a opinião, Pardal. Você acredita, afinal das contas, que o tênis profissional vai voltar em 2020? Existe algum risco? O que é que você ouve por aí nos Estados Unidos? Eu, pessoalmente, vejo até uma chance um pouquinho maior da Europa retomar, desde que, obviamente, a pandemia seja controlada. Nós temos ainda um bom tempo pela frente, até, vamos sei lá, setembro, que é quando o Roland Garros planejou se recolocar.
mas ao mesmo tempo eu vejo uma dificuldade muito grande de retomada nos Estados Unidos, onde a pandemia ainda não atingiu aparentemente o auge ainda. Nova York está extremamente afetada e, além da condição financeira que nós já falamos e tal, do problema dos jogadores se locomoverem de um país para o outro, nós temos também a situação do público, né? Do impacto dessa situação tão negativa para o mundo inteiro, para você retomar uma festa, para você retomar uma alegria, que são as competições esportivas, né? Então, primeiro, o que você ouve por aí? Segundo, você acredita que o tênis vai voltar em 2020? E se ele voltar, como ele volta? Nós vamos ter realmente saiba na Europa e uma chance de um circuito de quadradura aí nos Estados Unidos? Olha, Zé Nilton, essa pergunta, na verdade, é uma coisa que eu já venho conversando com várias pessoas sobre isso já há um tempo atrás. Na verdade, eu acho que o tênis ele vai ser um dos esportes que mais rápido vai voltar ativa. Por que eu acho isso? Mas vai ser assim, por fases e por uma etapa diferente. Primeiro, eu acho que o tênis local ele volta muito rápido, porque você tem o tema do distanciamento social, né? 2 jogadores, 4 jogadores no máximo na quadra, bem espaçados, então é pouca gente aglomerada, jogando normalmente em quem? Espaços abertos. Então, para mim, o tênis local vai ser uma das primeiras coisas que vai começar a acontecer, inclusive hoje aqui em Boca Raton, aqui na Flórida, a cidade de Boca Raton já deixou bem claro que já está avaliando uma maneira onde vai abrir parques, quadras de tênis, campos de golfe, nesse processo que eu venho dizendo aí, dessas 1, 2 e 3 fases que o Trump começou a detalhar nesse fim de semana passado e que cada estado está começando a implementar. Na verdade, as decisões elas aqui nos Estados Unidos estão passando para os condados e para as prefeituras e assim cada cidadezinha vai definindo quando faz a abertura, mas eu tenho certeza que o tênis local vai voltar muito em breve. E aí o tema vem, como é que isso vai se transpor, né, nos níveis maiores? Tem muito a ver com o quê? Localização, tem muito a ver com o transporte e as restrições de se viajar. Eu acho, e levando isso como tênis local, eu acho que cada país vai começar a fazer o seu próprio evento. A gente já está vendo, já via nessa semana, que na Alemanha e na Áustria o tênis já está voltando, inclusive já existe na Alemanha um torneio exibição 32 jogadores, com 24 mulheres, Dominic Thiem, o Struff e o Cole Schreiber já estão confirmados. Você tem o Goffin com exibição na França, quer dizer, já começa a se formar. Aqui nos Estados Unidos, em Sarasota, teve um torneio de exibição a portas fechadas, ninguém vendo, mas rolando o jogo onde o italiano lá, esqueci o nome dele, participou. Então, assim, o tênis não vai ficar parado. Tem muita gente aí cedendo com a mão coçando para jogar e tem gente que está vendo isso, como eu falei, tem outros menores organizadores que estão vendo oportunidades para botar o seu torneio para acontecer, etc e tal. Agora, quando a gente leva isso para o lado profissional, para o lado ATP, WTA, Grand Slam, é outra história, porque você tem aí uma coisa que envolve os jogadores do mundo inteiro viajando para o mundo inteiro e as restrições de viagem vai ser chave para isso. Talvez uma restrição por zona, né, Europa, Estados Unidos, Austrália, Ásia, não sei como é que isso vai, mas eu tenho certeza que em algum momento isso vai acontecer. Já escutei um zoom, que se o US Open não se realizar e Roland Garros se realizar, que Madrid e Roma estão já se organizando para jogar depois de Roland Garros em setembro. Quer dizer, já tem ninguém está parado, né? Tá todo mundo, não só os jogadores, mas os organizadores, está todo mundo querendo realizar o seu torneio. Eu sei que deve ter uma clara diretriz na ATP e na própria WTA de fazer os grandes eventos, de dar uma prioridade para os Masters 1000 e para os torneios principais, que são os torneios combinados homens e mulheres. Então, com isso, eu acho que já existe um pensamento. Eu já escutei também um zoom aqui nos Estados Unidos que Nova York vai ser muito difícil o US Open acontecer, mas que de repente o US Open vai lá para a Califórnia, para Indian Wells, que a Califórnia já está bem adiantada nesse processo todo. Então, assim, está todo mundo se mexendo. Eu acho que ainda tem muito tempo, né? A gente está falando aí de agosto, a gente ainda está em abril, né? Então, assim, quem sabe vai ser difícil os jogadores viajarem o mundo inteiro. E aí tá aquela coisa, o próprio Djokovic deu uma declaração ontem que ele é contra a vacina, que se tiver que ter um tema de vacina para todo mundo, talvez ele... Enfim, aí o Andy Roddick, pelo que eu entendi hoje, já falou que
quero ver se ele vai realmente se ater a esse tema da vacina, se ele tiver que deixar de jogar um Grand Slam. Quer dizer, já começou um zoom, que é muito legal ver. As pessoas estão se movimentando, tá todo mundo querendo ver a coisa acontecer do lado dos torneios, do lado dos jogadores, do lado do público, tá todo mundo querendo ver tênis também. Isso também tem interesse das casas de apostas, enfim, tem muita coisa em jogo. Todo mundo querendo voltar à atividade, mas eu acho que ninguém é maluco para fazer algo que vai causar um problema de reiniciar a contenção do surto da doença, do vírus. Eu acho que está todo mundo também muito consciente que ninguém quer comprometer esse processo, seja onde você estiver. Mas que o tênis está voltando, está voltando. Em breve, vamos ter aquela bolinha indo para lá e para cá. Badal, para encerrar, você colocou muito bem essa questão dos torneios internos, regionais, que já estão se preparando ali na Europa, até a Índia também já está falando sobre isso, tem vários lugares, a Austrália provavelmente vai também pensar nisso, porque também tem muita gente jogando tênis na Austrália. Então, essa regionalização talvez com o primeiro momento para tirar até a teia de aranha dos jogadores, para a coisa voltar a movimentar e para animar também, acho que são essenciais. E aí eu venho com a pergunta para você, e no Brasil? Nós temos chance aqui no Brasil de organizar também pequenos torneios internos, colocar os nossos vários profissionais para bater uma bolinha, para jogar num lugar só, de repente 1 ou 2 semanas, não apenas para que eles também voltem a se movimentar, mas para que gere novamente essa tendência de melhora, de evolução, né? Você vê aqui no Brasil também algum movimento a respeito disso, promotores se falando, e eu até estou atrás da confederação, para a confederação me dar também uma posição do que eles estão pensando em fazer. Eu acho que aqui também nós estamos precisando de uma ação, né? Bom, Zé Nilton, eu acho assim, o Brasil, eu acho que vai seguir a mesma tendência dos outros lugares no mundo inteiro. Eu acho que o tênis local começa, depois vai para o tênis regional e assim para o tênis nacional. Mas uma das coisas que mais me preocupa no Brasil é o estágio onde a contaminação está, né? Os outros países estão conseguindo já começar a fazer eventos e começar uma certa flexibilidade para as pessoas circularem, em razão de terem aderido muito mais rápido a uma quarentena coletiva, vamos dizer assim, né? O distanciamento social. Então, com isso, os níveis de contaminação baixaram bastante. E outra coisa, outros lugares, por exemplo, a Alemanha, testando bastante, né? Tendo muito claro o nível de contaminação da sua própria população. Aqui nos Estados Unidos o nível de teste está sendo muito alto, alguns estados já estão tendo muito mais claro o que isso está acontecendo com a própria população local, e é isso que está acontecendo. Então as determinações são locais. Eu acho que no Brasil a gente vai ter a mesma coisa acontecendo tão logo possa haver uma flexibilização da viagem das pessoas, da circulação e o estar um com o outro. Eu acho que os torneios vão acontecer de iniciativas individuais. Eu acho que, como a gente está vendo, são torneios de exibições, torneios organizados por pessoas do tênis, que gostam do tênis, que estão envolvidas no tênis, que são, de repente, até promotores do tênis. Mas eu acho que a CBT por si só, eu acho que é muito difícil ela sair na frente. Ela tem que muito se resguardar dentro dos parâmetros que são ditados pelo governo federal, pelo Estado, enfim, ela tem que seguir muito isso. Mas eu acho que existe também para ela uma enorme oportunidade também para esse tempo que está todo mundo parado, de repensar várias coisas, de organizar várias coisas e, quem sabe, tomar a iniciativa e trazer para a mesa outras pessoas, outras entidades, outras empresas que trabalham com tênis para repensar algumas coisas e, quem sabe, recomeçar o tênis de uma maneira um pouquinho diferente, mais equacionada, com todo mundo sentado à mesa e dando a sua opinião, enfim, contribuição. Eu acho que vai ser necessário isso. Da mesma maneira que no começo eu falei que existe uma oportunidade enorme para o tênis mundial sentar na mesa, ATP, WTA, ITF, Grand Slams, e isso já está sendo liderado pelo próprio Gaudenzi. Então já tem uma tendência internacional para isso acontecer. Eu acho que talvez a CBT possa ter essa visão também e, quem sabe, aproveitar um momento de complicação do tênis para repensar ele e começar de uma maneira diferente lá na frente. Enfim, é uma oportunidade, tomara que aconteça. Tá todo mundo aqui querendo bater uma bola, todo mundo seco, né? Eu também, meus filhos, enfim. Tomara que em breve a gente escute a bolinha indo para lá e para cá. Um abraço, tô por aqui. Ricardo Ascioli, quero te agradecer demais pela tua presença aqui no podcast. É sempre um enorme prazer conversar com você, ouvir a sua opinião, a sua larga experiência no circuito.
Vamos todos ficar aqui na torcida para que esse problema, essa pandemia internacional diminua o mais rápido possível, que tudo possa voltar o mais normal possível, né, dentro das limitações todas, e que principalmente o circuito de tênis volte a ser aquele espetáculo que nós temos visto nos últimos 10 anos, né, com esse Big Three aí no auge, circuito feminino extremamente competitivo. Nós estamos vivendo aí um momento tão magnífico do tênis que infelizmente foi interrompido, né? Mas se Deus quiser tudo volta rapidinho. Obrigado muito por teu tempo. Muito sucesso aí no seu trabalho com a Chris Evert, né? A Chris Evert, que é um monstro do tênis, né? Aliás, você já fica aqui devendo pra gente aí, de repente, um podcast ou um vídeo bem legal, você já fez uma vez, mas sempre é muito legal ouvir a opinião da Chris, ok? Obrigado e um grande abraço para você. Pois é, Zé Newton, todos aqui torcendo na volta, né? Pra bater uma bolinha. Tô com a raquete pronta aqui, troquei a corda, tá tinindo. Louco para ver o tênis na TV também, né? Voltar a ver os jogos em todas as quadras do mundo inteiro, até comentando também lá junto no Sport TV. E bom, na expectativa aqui da Ever Tennis Academy voltar a abrir as portas, daqui a pouco vai acontecer. Como eu disse, Boca Raton já está se preparando para isso. Então, jogadores todos ansiosos para bater aquela bolinha, inclusive meus filhos que estão lá em casa sedentos para bater aquela bolinha. Enfim, vamos fazer algo com a Chris, sim. Vamos marcar, fazer um vídeo, fazer um podcast, fazer algo legal. Ela é sempre muito atenciosa, gosta de falar, comenta também na ESPN, enfim, tem muita história, 18 Grand Slams e muitos anos de vida no tênis. E bom, parabéns para Tênis Brasil pelo podcast. Ótima iniciativa, boa fonte de informação para todos, como eu digo, direto da fonte, escutando a pessoa que está falando do outro lado. Muito legal essa oportunidade aqui. É isso aí, forte abraço e vamos bater uma bolinha em breve. Todo mundo, um abraço. Tchau, tchau. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.